da gente ter gestão de projetos junto com inteligência artificial. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Matheus Silveira aqui, do Agilidade Mais, é um prazer estar com você aqui. E hoje a gente vai falar de um assunto um tanto quanto complicado, cara. Que são basicamente 5 alertas que estão sendo ignorados basicamente por muita gente. O primeiro item que eu tenho aqui para falar para vocês é começar sem ter processos bem definidos. A gente está vivendo uma onda em que a galera tá realmente colocando IA em qualquer coisa, de qualquer forma, de qualquer jeito, qualquer um utiliza da melhor forma que bem entender. E às vezes nem parou para pensar no processo, se aquela é a melhor forma, e tá uma loucura de heads de área, gestores. Cara, coloque IA para falar que a gente está utilizando IA. E esse é um dos maiores perigos que a gente tem nessa nova era que a gente está enfrentando na reestruturação de como se trabalha hoje com gestão de projetos. Então, sem processos não existe estrutura que para de pé. Isso é padrão desde a época de que o mundo é mundo. Precisa ter processo. Eu vou, inclusive, pegar aqui um exemplo para vocês darem uma olhada. Ó, acessei aqui o ChatGPT e o Gemini para a gente fazer até um comparativo de como está sendo aplicado geralmente, tá? Então, eu estou vendo muita gente fazendo criação de histórias, por exemplo. Eu vou copiar a mesma coisa lá para o Gemini. Vou enviar e vou enviar aqui no ChatGPT para a gente ver o que que sai. E aqui já começa o problema, né? Quem disse que eu vou trabalhar com estes critérios de aceite específicos, né? Orientou aqui a cenários, colocou um payload de entrada, uma resposta de sucesso, colocou algumas regras de negócio, especificamente em CPF, sugestões de testes, definições de pronto, e é isso. Pegou a mesma estrutura, criou os critérios de aceite também, e fez especificações técnicas. Então, assim, para você sair na frente, não dá para você ficar usando as IAs genéricas do mercado, não dá para você ficar usando qualquer IA de qualquer forma. Você precisa de um prompt estruturado, que você tenha as suas regras e que você consiga fazer, tá? Então eu vou deixar até um link aqui embaixo para você, se você quiser prompt de um agente específico para fazer sua criação de histórias, para te ajudar nesse processo. Até porque o processo é o mais importante. Nós temos o método VPA, que inclusive é para você fazer gestão de projetos ágeis do jeito certo, ter entregas consistentes nessa nova era. Então a gente aborda esse tipo de assunto focado no Azure Boards. Então, a gente traz diversos insights que a gente consegue colher de uma boa aplicabilidade da gestão de projetos com IA. O segundo ponto é que a IA vai fazer o trabalho de gestor. Cara, a IA ela não pensa por você, ela é matemática. Então, ela tende e geralmente, a concordar com você em 99% dos cenários. Até quando você pede para ela discordar, ela concorda com você. Então, a gente usa a IA para querer aplicar em tudo, inclusive nas relações pessoais, de um feedback de um desenvolvedor, de dar feedbacks para os times. A IA não vai substituir o bom gestor, não vai substituir um bom agilista, um bom PM, um bom PO que faz além das métricas, que as métricas sim, uma IA ela pode puxar tranquilamente e vai te ajudar muito nisso, porque não só uma IA, mas até mesmo uma automação simples para fazer esse trabalho repetitivo, de puxar essas métricas é ok, mas de entender o que está acontecendo, a sensibilidade do que está acontecendo, isso a IA não consegue substituir, não pelo menos que eu vejo por enquanto. Ter essa sensibilidade ela é muito importante. E um terceiro ponto extremamente relevante, agora até mudando um pouco aqui, é o gargalo de discovery de projetos. Até fiz aqui um desenho sobre a ótica da produtividade versus o tempo, tá? Quando a gente olha para discovery. O que acontece aqui, que eu já fiz esse desenho aqui algumas vezes, tá? Para demonstrar para algumas pessoas de alguns projetos e mentorias que eu faço, que é justamente a época em que as IAs, que foi bem esse marco aqui, quando as IAs chegaram. A gente tinha uma produtividade anterior à das IAs aqui, que ela era uma produtividade aonde o time de negócio muitas vezes tinha mais demanda, tinha mais projetos e coisas novas para se colocar do que até mesmo os próprios times tinham capacidade de absorver.
Então, por muitas vezes a gente falava sobre ter mais devs, ter mais times, aumentar time, chamar uma fábrica externa, coisas do tipo. E depois da era das IAs, a gente viu uma inversão de produtividade, né? Porque a gente sempre falava, pô, o time de tech não consegue absorver tudo, coisas do tipo. E agora a gente teve um crescimento exponencial, que é representado por essa linha verde aqui, o time tech, e pela linha aqui vermelha, o time de produto. É onde o time de produto, ele precisa da criação, ele vai utilizar IA para muitos dos seus processos, um notebook LM, Gemini, conversas com Perplexity, fazer pesquisas abrangente com humanos ou outras ferramentas. Inclusive, a gente pode falar sobre elas aqui especificamente, como a gente aplica elas no Discovery. Mas o processo de criação, inclusive até mesmo de validação de mercado, tudo que a gente cria ainda pode ser criado agora por inteligência artificial, no sentido de execução, mas ele é consumido por seres humanos. E tudo isso envolve dinheiro, envolve tempo, envolve investimento. Então, cada vez mais a gente tem essa distância aqui, ó, desses dois mundos. Então, cada vez mais se torna necessário ter processos bem estruturados, mais MVPs. E MVPs de verdade. Não é o Maximum Value Product que a gente vê em algumas empresas, mas sim o Minimal Viable Product. Porque realmente isso daqui, com discoveries acelerados, em que a gente inclusive mostra no VPA com Azure Boards, a gente consegue tracionar e fazer mais POCs, testar rapidamente no mercado, sem ter um grande esforço, e permitir que o time de produto tenha cada vez mais ideias e cada vez mais ideias indo a mercado pequeno, semente, simples, teste rápido e execução. O que às vezes acontece em algumas empresas, mas que muitas vezes não acontece, e eu acredito que você já lidou com isso. Do Maximum Available Product, com certeza qualquer gestor já passou por esse tipo de cenário, tá? O quarto item, ele é muito sobre contexto. Cara, contexto é tudo. E trabalhar sem contexto, sem exemplos de dados, sem você conseguir ali ter informações, é extremamente terrível. Você não consegue ter uma gestão dos seus projetos quando você toda vez tem que falar com a IA: estou executando este projeto, este projeto, este projeto, eu preciso de uma ajuda, preciso sanar impedimentos, preciso de alguma coisa. E nenhuma, para falar a verdade, poucas ferramentas estão plugadas realmente com inteligência artificial para trazer isso para os seus negócios. Então, inclusive, para sanar esse problema específico que a gente vem enfrentando, então, para esse problema, a gente criou a plataforma Viso, que é uma gestão inteligente. Você cria um mapa que você pode conectar com várias plataformas, Azure, Gira, Trello ao mesmo tempo, ou preencher manualmente, se conectar com elas, criar relatórios específicos com a IA, conversar com ela e executar conversas via, inclusive, Telegram, ou até mesmo com a própria IA que está disponível, para que você consiga fazer gestão de impedimentos, de dependências, dos seus boards, de todas as features, de tudo que você está fazendo ao nível macro, dando uma gestão à vista extremamente relevante para os seus projetos. Se você quiser saber mais, acesse a plataforma da Viso, porque um dos maiores problemas que a gente vem enfrentando é trabalhar sem contexto. Todo gestor sofre com isso. Trabalhar sem contexto com uma IA, ela é muito ruim, porque toda vez você tem que relembrar ela de todos os próximos passos. E um outro problema que também está acontecendo, que é o quinto alerta que eu quero te fazer, é que não está tendo governança. E uma parte até um pouco polêmica é que o agilista deve absorver esta provocação, de que ele que deve fazer a governança dos agentes dentro dos processos. Porque o agente nada mais é do que um potencializador de resultado. E o agilista, ele é o cara que faz com que o time potencialize os seus resultados com uma maior produtividade, buscando ferramentas, sanando impedimentos, criando novos processos e novas formas de trabalho. Então, o agilista ele tem que agora não só mais usar a parte de processos e projetos, mas também colocar a IA nesse processo e adequar ela. Então, hoje a gente tem zero governança de agentes. Muitas empresas que eu pessoalmente mentoro elas,
elas passam por essa grande dificuldade de que elas não sabem como que tá os dados dela, aonde está sendo compartilhado. Muitas empresas, inclusive, criaram até IAs próprias ou fecharam parcerias com os própria OpenAI ou com outras empresas para garantir que os seus dados não sejam vazados. Então, isso é muito importante e tem muita gente negligenciando isso muito fortemente. E se você curtiu até aqui, deixa o seu like, compartilha com um agilista, com um PMO, com alguém que você conhece que precisa desses alertas, precisa saber sobre como fazer isso da forma correta. Porque agora você muda essas informações, consegue exatamente olhar de uma forma diferente a parte de gestão de projetos com AI. E se você tem mais uma, 2 ideias que você quer compartilhar, deixa aqui nos comentários, porque eu pessoalmente leio todos os comentários e seria um prazer saber o que que você também está vendo que seria um alerta importante para a gente falar na gestão de projetos com inteligência artificial, beleza? Então, obrigado até aqui, valeu, até a próxima e tchau.